Olá, é uma verdadeira honra participar de um congresso tão memorável. Então, desde já agradecemos a oportunidade. Meu nome é Carolina Heloísa Guchel BR e eu venho trazer de forma breve a pesquisa realizada por mim e pelo meu colega Bruno Thiago Krieger, a qual intitulamos como Da Loucura à Dignidade, o caso Damião Ximenes e a mudança de perspectiva no tratamento dispensado ao deficiente mental. A nossa pesquisa foca na mudança de perspectiva no tratamento ao deficiente mental pelo Estado brasileiro, tendo como marco temporal a condenação do Brasil junto à Corte Interamericana de Direitos Humanos no caso Damião Ximenes. Para tanto, iniciamos analisando a hierarquia normativa dos tratados internacionais de direitos humanos, ou seja, a realidade pátria em relação ao reconhecimento dos tratados internacionais sobre direitos humanos, como norma de efetividade imediata e fundamental, principalmente diante da introdução da Emenda Constitucional 45 de 2004. Em especial no que se refere ao parágrafo 3º do artigo 5º, que reforçou uma dificuldade no tratamento dessa seara tão importante como deveria ser. E aí, nesse passo, a gente faz uma necessária crítica ao entendimento atual do Supremo Tribunal Federal a respeito. Após delinear o panorama brasileiro sobre os direitos humanos em sede de tratados internacionais, passamos a analisar em si o caso Damião Ximenes e a condenação do Brasil por 7-0 pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Damião Ximenes Lopes, paciente espancado e morto na clínica psiquiátrica credenciada ao Sistema Único de Saúde, Casa de Repouso Guararapes, em Sobral, norte do Ceará, ocorreu em 4 de outubro de 1999. Damião tinha 30 anos e foi sujeito ali a contenção física, amarrado com as mãos para trás. A necrópsia revelou que seu corpo sofreu muitos golpes, apresentou escoriações na região nasal, ombro direito, joelhos, pé, esquimoses na região do olho esquerdo, ombro homolateral, punho, e no dia de sua morte o médico da casa de repouso se retirou do hospital, lhe receitou só alguns medicamentos e o hospital ficou sem médico. 2 horas depois, Damião morreu. A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos, condenando o Brasil, se deu em agosto de 2006, 7 anos após a morte do Damião. E foi a primeira sentença de mérito da Corte Interamericana de Direitos Humanos contra o Brasil, declarando aí a violação de vários direitos da Convenção Americana de Direitos Humanos, condenando o Estado brasileiro a reparar os danos causados. Ao direito internacional dos direitos humanos, essa sentença realmente foi motivo de aplausos. Nas palavras de Cansado Trindade, em seu voto concorrente ao caso, eu leio: Não obstante, ainda que privado da felicidade e abandonado ao acaso, como no presente caso perante essa corte, o senhor Damião Ximenes Lopes, que confiado à previdência social em uma casa de repouso, aí encontrou a morte violenta, o ser humano não pode abandonar a luta pela justiça, enquanto mantiver a capacidade de indignação. Então, essa condenação, esse caso em si, que decorreu aí em uma condenação do Estado brasileiro, é um caso paradigmático no reconhecimento da necessidade de políticas públicas que socorram os deficientes mentais, que regulamente, que fiscalize, apontando aí uma possibilidade, ainda que política, de alteração da postura do Brasil em relação aos deficientes mentais e principalmente em relação ao acatamento de decisões de cortes internacionais, principalmente cortes que protegem os direitos humanos, como a Corte Interamericana de Direitos Humanos, nesse caso vergastado. E agora deixo ao meu colega
Bruno, a palavra para continuar o relato de nossa pesquisa. Muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é um prazer participar do 3º Congresso Internacional sobre Direito, Governança e Inovação, promovido pelo IberoJur. Igualmente prazer escrever em parceria com a minha colega Carolina Heloísa Gugel BR. Eu sou o Bruno Thiago Krieger, ela já me apresentou, mas como estou falando pela primeira vez, irei me apresentar também. Então, além de todos os pontos traçados já pela Carolina em sua fala, também a gente traz a discussão nesse artigo a visibilidade que o caso Damião Gimenez emprestou ao tratamento dispensado pelo Estado aos deficientes mentais, fazendo com que, apesar dos tratados internacionais sobre direitos humanos serem considerados norma supralegal e não com status constitucional, o que a gente faz a devida crítica também no artigo, por entender que esse entendimento do Supremo Tribunal Federal é equivocado, houve uma efetividade jurídica interna a preceitos importantes da decisão, a partir de uma grande reformulação legislativa na temática. Ato contínuo, analisa-se o caso Damião Gimenez e seu impacto no direito pátrio, mormente sua influência nas alterações legislativas que modificaram o tratamento de saúde pública ao deficiente mental, focando nas alterações mais relevantes ocorridas, e aqui eu destaco uma, por exemplo, que é o reconhecimento de hoje do deficiente mental não ser totalmente interditado, mas sim dele ser reconhecido como uma possibilidade de uma curatela parcial, como, por exemplo, a tomada de decisão apoiada, né? As quais poderiam ter sido implementadas a partir da adoção de preceitos contidos nos tratados internacionais de direitos humanos, dos quais o Brasil é signatário, se fossem esses tratados reconhecidos como norma de status constitucional, independentemente do trâmite legislativo e votação especial determinada pela Emenda Constitucional número 45 de 2004. Então, a gente acaba fazendo essa crítica também, que às vezes a própria Emenda Constitucional 45 de 2004 tenha sido um retrocesso à implementação desses tratados internacionais de direitos humanos no ordenamento jurídico interno do Brasil. Uma vez que antes eu poderia entender que a cláusula aberta a direitos fundamentais permitiria que esses tratados fossem reconhecidos como norma constitucional, independente do trâmite adotado na votação de aprovação desse tratado. Agradeço então a oportunidade. Penso que debatemos tudo o que tínhamos para debater e ficamos à disposição para qualquer esclarecimento, adendo à pesquisa que for sugerida pelos avaliadores. Obrigado.